Você não tem culpa alguma, pois você não pensa não. Esperança de dias melhores. Sonho do fim da miséria. O embarque nos trilhos do progresso. A estrada de ferro Bahia-Minas foi criada em 1880, mas aqui em Teófilo Otoni, a Maria Fumaça só chegou mesmo em 1898. Um percurso de 578 quilômetros, transportando passageiros e mercadorias. Uma época de muito movimento nas estações, bem diferente da realidade que vimos hoje. No pequeno povoado de Valão, existe uma estação. Aqui em Valão também era um ponto de parada, onde passava a estrada de ferro. Hoje apenas funciona o posto da Polícia Militar e uma agência dos Correios. Bem em frente mora a senhora Rita de Cássia, que embarcou nos vagões na extinta estrada de ferro. Eu me embarquei nesse trem quando eu tinha 4 anos de idade. Então era um movimento muito grande que tinha aqui. Muita gente, todo mundo esperava. E criança corria, brincava, entrava num trem, saía em outro, nessa parte de cá. Que a outra de lá era muito movimentada. Lá era só os agentes e esse pessoal que comandava, né, a ferrovia. E eu era, nessa época, eu tinha 4 anos de idade, mas eu podia ver muita coisa. Ainda acompanhei até o término da ferrovia, até mesmo quando tirou os trilhos, que dava vontade de chorar na gente. A gente via tirar os trilhos, via acabando, né, uma coisa que se via a comunidade inteira carregando café, transportando coisa. Era maravilhoso o que acontecia. Mas para contarmos um pouco desta história, foi necessário uma viagem no tempo, reviver momentos que ainda estão vivos na memória de pessoas que viajaram e trabalharam na ferrovia. A cada relato, o sentimento de saudade, tempos que não voltam mais. Filho e neto de ferroviário, o Sr. Glaí não fugiu das origens. Aos 11 anos, começou a trabalhar na administração da ferrovia. Comecei com os 11 anos, quando eu perdi meu pai, minha mãe com 10 filhos. Me colocaram como aprendiz na área de locomoção. E logo em seguida eu fui para o departamento pessoal, onde me cheguei encarregado entre os mais novos, encarregado de folha de pagamento da Bahia-Minas. Ele ainda mora exatamente onde passava os trilhos. Andar nesses caminhos pedregosos mantém vivas lembranças do trem de ferro que acolheu toda a sua família. Que era uma média de 600, 700 funcionários aqui. Uma família, uma cidade pequena. Você tinha 700 pessoas, assim. Fora a família, né? A economia, então, da cidade perdeu? Não, perdeu tranquilamente com isso. Outra coisa que o dinheiro dessa cidadezinha pequena, de Araçuaí para cá e Caravelas, praticamente vinha parar tudo em Teófilo Otoni. Depois, ladainha praticamente acabou. A locomotiva, para mim, a locomotiva a vapor. É como se estivesse me dando força, me dando energia. Era 24 horas passando aqui em frente de casa. A máquina em manobra, né? Preparando os carros para viagem. Então essa lembrança é eterna. Que eu me lembro como pessoa, 6 anos, 7 anos aqui, passando por baixo da máquina de manobra, eu passava por baixo era parada, né, lógico, para ir brincar na casa do colega aí. E fui crescendo é como se você fosse criado dentro de uma casa, de um habitat, e te cortasse aquilo tudo. Deixamos a casa do seu Glaí e partimos em direção aos túneis. Isso mesmo, só aqui em Teófilo Otoni foram 2 túneis construídos. Mas antes, passamos por pontilhões que vieram da Inglaterra e que ainda resistem ao tempo. Por onde passavam os trilhos, estradas esburacadas, ruas estreitas, mas habitadas. A cada quilômetro de estrada de chão percorrido, vivenciamos paisagens exuberantes e estações à beira da estrada.
prova clara que a ferrovia passava por aqui. Ao chegar nos túneis, podemos perceber a beleza da obra. Perto de completar 100 anos, eu e o cinegrafista João Teixeira decidimos caminhar nos seus 130 metros, por onde também vários passageiros passaram de trem. Eu cheguei numa pré-entrevista com você, cheguei a falar a respeito de um boato que teve de uma pedra, um cristal gigante, que foi descoberta na entrada dos túneis. Então ele era tão grande que não valia a pena também tirá-lo. O que era com essa pedra? Desapareceu, agora a Minas sumiu, foi dada como erradicada. Estava arrancando os tiros, da noite para o dia sumiu, foram lá e cavaram, deixaram só o buraco. O que eu sei é relatos daqueles pessoal que trabalhou no túnel, que já estava aposentado, e naquela época eu tinha mais ou menos 16, 17 anos, eles contavam a gente como é que era a situação de trabalhar nesses túneis. Era só a ferramenta era martelo, talhadeira, não tinha nada elétrico, né? Era tudo na mão mesmo, braçal, né? E a dificuldade era tão grande que às vezes o pessoal trabalhava lá 1, 2 meses e largava, era acidentado, né? E o caso mais interessante é que ele me contou ou eles me contaram, né? Que de 2 em 2 dias eles faziam uma revista de Teoflotone até lá na construção, para apanhar os acidentados, que era muito, né? Acidentado, muitos já faleciam lá no lugar, eles enterravam por lá, que não tinha parede, não tem nada, que era gente que vinha de fora, né? E era o risco era muito grande, então aí a dificuldade de arranjar pessoal para trabalhar no túnel. E esse túnel foi construído pelos ingleses, que eles já haviam construído vários túneis lá na Rio de Janeiro, São Paulo, e pelo dinheiro que eles pagavam muito para vir para cá, para essa região nossa aqui, eles vinham, mas tinha uma dificuldade de mão de obra, que ninguém queria vir, né? A princípio, eles começaram muito bem, empreitavam para fazer as escavações, que era com braço humano, não tinha ferramenta, não tinha nada igual tem hoje, né? Era só picareta, machado, foice, enxada e muita coragem. E muita coragem, né? E os acidentes eram muitos. E as dinamites, sabe como é que era, né? E paralelo a isso, tinha o pessoal gostava muito de tomar cachaça lá e surgiam as brigas entre eles, né? Eles apelaram para a mão de obra escrava, que existiam os produtores de café aqui, que tinha, mas eles decidiam assim, alugavam os escravos, que já, apesar que já existia uma lei que não podia usar a mão de obra escrava, mas mesmo assim esses escravos que trabalhou quantos anos esse produtor, ele ia para onde? Ficava na fazenda. Aí os fazendeiros, os produtores de café, alugavam os trabalhadores 10, 20, só tem que os escravos não recebiam dinheiro, quem recebia era o proprietário, né? Nesse período morreram mais de 60 pessoas de acidentes e mesmo de doenças tropicais por aqui, febre amarela naquele tempo existia, adoecia, né? E o mais interessante é que morria gente, que às vezes trabalhadores não sabiam nem de onde que era esse pessoal. Eles não tinham família, não tinha nada, aí enterravam por lá mesmo e não preocupava em fazer um cemitério, né? Morreu, joga no buraco aí, terra e pronto. Na Casa de Cultura da cidade, uma réplica da locomotiva estava exposta para a visitação da população. Poucos são os acervos que contam a história da Bahia-Minas. Nos arquivos, encontramos documentos do processo de tombamento do túnel.
A ideia é tornar o túnel um patrimônio histórico. Tombamento é quando um bem ele não pode ser mexido, né? Não na sua parte, tanto na sua parte interna quanto na sua parte externa, né? Fachada, né? Então ele é segurado 100%. E inventariado, vou te dar um exemplo, você pode mexer dentro de um bem, dentro de uma casa, dentro de um imóvel, mas não pode mexer na fachada. Então o tombamento está garantido 100%. Vem recursos, né, para poder justamente fazer a manutenção e restauração desses bens. Né? O recurso vem de 2 em 2 anos, toda vez é feito um laudo, né, se o bem precisar de alguma reforma, né, usa-se esse recurso que é destinado pelo IEF. Teófilo Otoni fica a 453 quilômetros da capital. Com a ferrovia em pleno funcionamento, a cidade foi considerada a terceira mais populosa do estado, ficando atrás apenas de Belo Horizonte e Juiz de Fora. Na principal praça da cidade descansa a Poxixá, nome dado pelos indígenas, que significa forte, valente. A Poxixá veio da América do Norte e chegou no Brasil de navio. O fim da estrada de ferro foi em 1966. O taxista Delcide Passos também estava na estação quando recebeu a notícia que o trem não pegaria mais os passageiros. A ordem é que aonde que ela tivesse, ela teria que ficar ali. E assim foi feito. A que eu vinha mesmo, o trem vinha de Caravelas e eu estava no povoado de Mairinca. A 15 quilômetros de Nanuque. Eu tinha o hábito de ir na fazenda lá, comprar galinha para vender aqui como todo mundo comprava as coisas para vender aqui na feira. Comigo não era diferente, eu também comprava. Eu trazia de 15 em 15 dias, eu trazia 80 galinhas de lá. Da vez que no dia que o trem acabou, aí cheguei na estação de Nanuque, de Mairinca, para pegar o trem. Vim cedo porque o trem passava lá às 11h30 da manhã. Mas acontece o seguinte, que a gente saía de lá, era 6 quilômetros de estrada de terra que eu tinha que percorrer com os animais, e quando a gente vinha muito depressa para chegar e pegar o trem. Passava 11h30, mas acontece o seguinte, que quando nós chegamos lá, o trem não apareceu. Nós chegamos um pouco antes de 11h30, quando foi por volta de meio-dia, nada do trem. Então, a gente parlamentou com o agente, que era assim que chamava o rapaz que tomava conta da estação, com o agente da estação, o que estava acontecendo. Ele falou, o trem está atrasado. O trem está bastante atrasado, está em Argolo. Se tiver, ele vai demorar um pouco aqui, vocês, pertinho, vocês vêm. Aí nós fomos para a pensão. Quando foi no outro dia de manhã, nós foi cedo para lá. O trem já estava em Argolo. Quando eu saía de Caravelas, ele chegava às 11h30 em Mairinca. Então, como ele já estava no meio da estrada, ele ia chegar mais cedo. Fomos para lá. Mas deu 8 horas, 8h30, 9 horas, 11 horas de trem. O homem chegou para nós e falou assim, o agente da estação chegou e falou com nós, olha, vocês vão ter que tomar outras providências que não tem mais trem. Aí eu falei com ele, não tem mais trem? Como? Como não tem mais trem? Como não tem mais trem? Ele falou, não, o trem acabou. Só que aí ninguém acreditava. Achou que ele estava conversando alguma coisa que fugia da verdade, né? Mas não, ele estava falando sério. Ele falou, não tem mais trem, o governo acabou com o trem. A ordem é onde que o trem acabou, vai ficar. Se ele tivesse acabado aqui em Mairinca, ele ficaria aqui. Se tivesse acabado em Nanuque, ficaria lá. Então, quando ele acabou em Argolo, que a gente não estava podendo dar informação para vocês, mas foi ontem. Então, aonde que ele acabou, ele ficou. Mas o que causou a paralisação da estrada de ferro? Em busca dessas respostas, fomos conversar com esse escritor. Ele é autor da mais recente publicação sobre a Bahia-Minas, que ligava Teófilo Otoni à Ponta de Areia. Segundo ele, vários foram os fatores
que fizeram com que seu Delcide ficasse no meio do caminho. A gente viu que vários foram os motivos que ensejaram a substituição. Por exemplo, nós tivemos a questão da topografia, né? Não foram observados elementos básicos na época da construção, o que causava sérios danos ao trajeto da locomotiva em tempos de chuva, onde você tinha inundação ou você tinha queda de terra sobre os trilhos. Havia também a questão de falta de investimento, porque as locomotivas muitas vezes ficavam sucateadas e davam sérios problemas. Com isso, grande parte da população optava pelo transporte rodoviário ao invés do ferroviário. Então a locomotiva também perdia a receita com o transporte de pessoas e mercadorias. E também a questão do enorme cabide de empregos. Havia, por causa da questão política, uma contratação excessiva de funcionários e também a corrupção, que é um problema sério na história brasileira. Todos esses motivos serviram de base para que fosse solicitado e decidida a extinção da Estrada de Ferro Bahia Minas durante o regime militar em 1964. Eu quero até fazer uma defesa histórica que eu já fiz no meu livro, de que, como o deputado Écio Cunha ele era majoritário na época, ficou-se essa marca nele. Mas não é verdade. O deputado Écio Cunha, juntamente com o bispo Dom Quirino e uma comissão de empresários da Associação Comercial, estiveram em Brasília conversando com então o presidente Castelo Branco, solicitando que a estrada não fosse extinta, apresentando alternativas, mas o regime militar tinha a decisão certa, já estavam convictos disso, sobretudo por essa questão da orientação econômica brasileira que havia mudado, e por esse motivo acabou mantendo a sua posição e extinguindo a estrada em 1966. E o que nós temos hoje são poucos registros históricos, como aqui a locomotiva na Praça Tiradentes, o prédio da rodoviária onde era a estação, o túnel da Estrada de Ferro Bahia Minas na Turma 38, enfim, alguns pontos como Pontilhão que ainda existem, são marcas de um período muito importante na história da nossa cidade. Mesmo sem a ferrovia para esses lados de Minas, parece que o trem de ferro não morreu. E aquele sonoro barulho do apito pode surgir a qualquer momento. Por que quando fala sobre essa estrada de ferro, o senhor se emociona? Eu gosto de falar no afingimento, te dá aquele fechamento no coração, sei lá, simplesmente. Foi dois sofrimentos. Um é que eu fiquei na estrada e outro é porque a saudade dela até hoje bate no coração da gente.